Paz, amém, queridos? Boa noite a todos. Aqui quem está falando é o profeta Jance, do Ministério IAP. Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesse dia, a respeito de nós restaurar a identidade. E como nós perdemos essa identidade e como recuperar essa identidade. E eu estava aqui me perguntando e buscando essa direção do Senhor. E o Senhor me trouxe aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que a gente vai entender e compreender. A palavra diz que eles estavam cegos, né? Mas eu gostaria de fazer a leitura com vocês, porque muitas pessoas não conhecem essa passagem e eu gostaria de trazer essa clareza de nós restaurar a identidade e como fazer para restaurar essa identidade. Amém? Está em Lucas 24, no versículo 13 até o 35. Amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e dizia que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nerços e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Amém, queridos? Até aqui.
Mas aqui nós já vamos começar a compreender e entender aquilo que o Senhor está trazendo para nós, como restaurar, como recuperar a nossa identidade que nós perdemos no caminho. E por que nós perdemos no caminho? Como esses dois discípulos que estavam indo sentido à aldeia de Emaús. Por que eles perderam a identidade de quem eles eram e o de que ia acontecer ou o que aconteceu? Por causa da frustração. E quantos de nós estamos assim dentro das igrejas? Frustrados, perdidos, sem saber para onde ir, guiado por qualquer doutrina, direcionado por qualquer vento. Então é necessário nós entender algo aqui, que quando esses dois discípulos estavam indo no caminho para a aldeia de Emaús, eles conversavam entre si sobre o acontecido, como diz as Escrituras. Só que o mais interessante de tudo é que a palavra do Senhor também ela diz que na onde há 2 ou 3 falando no nome dele, ali ele está. E quando aqueles dois discípulos começaram a falar dele, quem apareceu? Jesus. Jesus estava com eles ali, andando com eles, mesmo eles frustrados. E por causa da frustração, eles ficaram cegos espiritualmente. A cegueira espiritual faz que eu